Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma aula no Educando Física. Eu sou a Sara e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação do movimento. Com relação à velocidade e à aceleração, os nossos movimentos eles podem ser considerados acelerados, retardados, progressivos ou retrógrados. Bem, vamos observar esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui. Nós temos aqui uma bolinha, ela está caminhando no sentido positivo do eixo X, ou seja, à direita, e a sua velocidade ela segue então essa direção, e a aceleração também. Isso significa que a velocidade ela vai aumentando conforme o tempo passa, à medida que o espaço também aumenta, ou seja, que a posição também aumenta nesse eixo X. Nós temos também que a nossa bolinha, a nossa partícula, está sendo acelerada, justamente porque a aceleração ela está no mesmo sentido que a velocidade. Com relação à velocidade, sempre que ela está no mesmo sentido e na mesma direção do nosso eixo que representa o espaço, nós chamamos que estamos num movimento progressivo. Então, sempre que a velocidade ela caminha no mesmo sentido e acompanha a mesma direção do nosso espaço, do eixo do espaço, nós temos um movimento progressivo, ok? Então, olha aqui esse exemplo 1. A velocidade caminhando à direita, assim como indica o nosso eixo da posição, e aqui, no caso 2, a velocidade está caminhando à direita, assim como indica também o nosso eixo da posição, tá bom? Então, nós temos aqui um movimento progressivo com relação a essa velocidade. Quando a velocidade ela está caminhando no sentido oposto do nosso eixo, que representa a nossa posição, nós estamos dizendo que estamos num movimento retrógrado, porque ela inicia numa posição, vamos supor que aqui é o marco zero, e que ela vai caminhando no sentido oposto aqui do nosso eixo. Então, os valores aqui que representam as posições da nossa partícula, eles vão diminuindo. Então, se aqui é 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Ou seja, a nossa partícula ela está se afastando da origem e para o lado esquerdo, né, nos números negativos, no sentido oposto da orientação do nosso eixo. Então, nós dizemos que temos um movimento classificado como retrógrado com relação à sua velocidade. A mesma coisa acontece aqui no nosso exemplo 4. A nossa velocidade ela está caminhando sentido oposto ao nosso eixo, que representa as posições. Então, nós temos um movimento retrógrado. Mas e com relação à aceleração? Como nós podemos classificar o nosso movimento? Bem, é o que eu disse anteriormente. Se a aceleração ela acompanha aqui o sentido da nossa velocidade, nós dizemos que nós estamos acelerando a partícula, porque à medida que a velocidade cresce, a aceleração cresce também. Então, nós temos um movimento acelerado. Aqui também, tá vendo que a partícula está caminhando no sentido oposto ao nosso eixo X, mas que a aceleração também está no sentido oposto. Isso significa que a nossa partícula está sendo acelerada à esquerda do sentido do nosso eixo, ok? Então, nós temos um movimento acelerado aqui também no que compete à nossa aceleração. Quando nós estamos caminhando com uma velocidade em um sentido e a aceleração no outro, isso significa que a nossa partícula está sendo freada. Aqui nós temos uma velocidade positiva e uma aceleração negativa. Quando isso acontece, nós temos um movimento que chamamos de movimento retardado no que compete à nossa aceleração. Aqui tem um outro exemplo de um movimento com aceleração retardada, tá bom? A nossa partícula ela está caminhando no sentido oposto
ao nosso eixo da posição, porém a sua aceleração está no mesmo sentido que tem o nosso eixo da posição. Porém, esse sentido da aceleração é oposto ao sentido da velocidade. Então, a gente também está freando. A partícula ela quer se deslocar aqui à esquerda, porém a aceleração está à direita, fazendo com que a velocidade diminua aos poucos. Então, essa partícula está sendo freada, e como ela está sendo freada, nós dizemos que esse movimento é classificado como retardado no que compete à aceleração, ok? Bom, pessoal, então eu deixei aqui um tabelão resumo para vocês. Podem printar essa tela, é basicamente um resumo daquele primeiro desenho que eu mostrei. Só vou falar para vocês aqui que tá com a nomenclatura um pouco diferente, tá? Aqui tá como regressivo, retardado, regressivo, acelerado, e nós tratamos quando a velocidade ela é negativa como um movimento retrógrado. Mas eu deixei propositalmente essa tabela com a nomenclatura diferente, porque é importante que a gente conheça as duas, ok? Então, tira um print, salva, decora essa tabela, mas mais que isso, tente aprender a classificar o movimento de acordo com a sua velocidade e com a sua aceleração. É isso, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um joinha aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal e me ajude compartilhando. Qualquer dúvida, podem me chamar, deixar as suas dúvidas e indagações aqui nos comentários que eu também respondo cada um de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. É isso e tchau, tchau.